A minha avó era pianista profissional e ela sempre teve um sonho, o de ensinar um dos netos dela a tocar piano, para tocar junto com ela. Ela tentou com um, não deu certo. Tentou com a outra, também não deu. Aí chegou a minha vez. E ela atravessava a cidade, toda semana, de trem, para vir me ensinar a tocar piano. Ela sentava do meu lado e ficava mostrando como tocar nota por nota daquela música que ela tanto gostava de ouvir. Ela ficou fazendo isso por um ano. Nós até cogitamos trazer aqui para vocês um piano para eu poder tocar aquela música para vocês, mas não deu certo por razões logísticas. Então, eu resolvi trazer um videozinho para vocês para mostrar um pouquinho do que eu aprendi com a minha avó durante essas aulas de piano. Vejam. Já. Pode? É isso. É isso, e foi isso tudo que eu consegui aprender com a minha avó. Eu não sei se essa foi essa coisa da frustração, mas esse negócio de aprender, o aprendizado sempre mexeu muito comigo. Tanto que hoje eu trabalho com treinamentos, né, ensinando e ajudando líderes lá das melhores empresas para trabalhar. Eu trabalho no Great Place to Work, essa organização que faz o ranking das melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil e em vários outros países do mundo. E meu trabalho, pessoal, é justamente esse: conversar com colaboradores, funcionários e líderes para demonstrar como construir essa excelente empresa onde as pessoas querem, têm vontade de ir todos os dias. Mas o desafio mora justamente aí, porque quando eu converso com funcionários, com colaboradores, eles dizem que um great place to work, ou seja, essa excelente empresa para trabalhar, deveria ser mais ou menos assim: um great place to work. Agora, quando você vai conversar com gestores, diretores, presidentes de empresa, eles mudam um pouquinho essa ordem. Eles falam, não, tem que ser um great place to work, né? Então, aumenta essa carga de trabalho. E o desafio é esse: demonstrar que não é sobre disputa, na verdade, né? É sobre parceria. É fazer entender que aquela empresa onde atinge os melhores resultados e aquela outra empresa que tem as pessoas mais felizes podem e devem ser a mesma empresa, para que a gente possa ter um equilíbrio, não é? Eu costumo dizer que as melhores empresas têm esse entendimento pela raiz. Tanto isso é verdade, essa história da felicidade até, que a Universidade de Warwick, uma super instituição no Reino Unido, trouxe para a gente algo que talvez a gente já soubesse. Pessoas felizes são 13% mais produtivas do que pessoas infelizes. Uau, né? Sem novidades. Mas eu percebo que, mesmo que não há uma novidade, já que é uma coisa tão óbvia, é legal ver o óbvio testado e aprovado às vezes, sabe? Algumas pessoas dizem, mas é só 13% daquele ou daquela pessoa, mas se você juntar num cômputo geral, a cultura daquela empresa pode se tornar um verdadeiro diferencial competitivo. Isso é muito bacana. As melhores empresas para trabalhar entenderam uma coisa: elas chegam nos melhores resultados por meio das pessoas, e não apesar das pessoas. Como pessoas está no centro daquilo que eu faço, eu imaginava que tecnologia não fosse muito um assunto para mim. Mas é curioso porque a tecnologia tem atribuições que a gente nem imagina, né? Porque quando a gente pensa no tradicional Uber, que veio mudando o mundo dos taxistas, ou quando você pensa na Netflix, mudou totalmente, acabou na verdade com a vida aí das videolocadoras, blockbusters, são exemplos mais comuns, mais corriqueiros, a gente entende melhor. Mas vocês já pararam para pensar que talvez a tecnologia está falindo o ramo de campainhas? Pois é, ninguém mais usa campainha hoje em dia, não é verdade? Você chega na casa da pessoa e manda uma mensagem escrito, cheguei, e pronto, a campainha não está sendo mais utilizada. E eu não sei se eu acabei me sentindo um pouco o taxista quando o Uber chegou, mas eu confesso para vocês que quando eu percebi que meu mundo estava se tornando cada vez mais tecnológico, mais digital, a minha reação, pessoal, foi justamente contrária. Eu quis fazer com que tudo fosse o mais humano possível. É curioso porque quando as pessoas vão para o trabalho de manhã cedo, elas acabam levando o seu lado engenheiro para o trabalho, elas levam o seu lado analista de dados, o lado consultora de marketing, mas eu acredito que elas deveriam mesmo levar o seu lado humano. Então, ao invés de pensar em tudo que é dados, tudo que é byte, tudo que é tech,
eu comecei a pensar em tudo que é toque. E pensei, onde que poderia ser esse espaço, esse lugar onde é tudo sobre toque, é sobre gente, sobre emoção, sobre encantamento. Foi assim que nós desenvolvemos um programa de liderança em um lugar mágico, na Disney. Em parceria com a Ibex Institute, com o grande Alexandre Slivery, o qual eu virei fã. E isso se tornou uma ideia maravilhosa. Claro, porque eu fui para a Disney de graça, né? Eu estou pensando no ano que vem a gente conduzir um treinamento de liderança nas praias da Tailândia. Quem sabe pega, né? Vamos ver. O fato é que nós estávamos lá com a mochila nas costas, com o uniforme completo, camiseta do Great Place to Work. Eles entregam para a gente uma pulseira super legal, tecnológica, em que quando você quer entrar numa atração, você encosta e você entra na atração. Você quer pagar alguma coisa que você comprou na loja, você encosta e já pagou, fez a transação financeira. Eu achei super legal aquela pulseira da Disney, né? E lá fomos. De repente eles fizeram um exercício tão bacana, um exercício do treinamento foi, eu quero que vocês reparem se vocês vão encontrar ao redor do parque lixo espalhado pelo chão. E a gente foi com esse olho clínico, né? E começamos a olhar para um lado, olhar para o outro, e de fato a gente viu que o parque estava extremamente limpo, por mais que tivessem milhares de pessoas rodando naquele parque. No final do dia, eles explicaram para a gente o porquê. Eles falaram, pessoal, isso não se dá por acaso. Isso aconteceu porque décadas atrás, o senhor Walt Disney, dono do negócio todo, estava andando pelo parque dele e ficava muito chateado quando via que alguém jogava um lixo no chão. E aí ele pensou e ficou tão triste e um dia ele conversou com seus funcionários. Ele falou, pessoal, eu tive uma ideia. Eu quero que vocês amanhã tirem todas as latas de lixo do nosso parque. Como assim? Os funcionários olharam um para a cara do outro e não fazia sentido nenhum aquela ideia do Walt Disney, mas aqueles funcionários tinham o quê, né, gente? Boleto. E boleto faz a gente se mover. E eles obedeceram o Walt Disney e tiraram todas as latas de lixo aquele dia. O dia seguinte foi um verdadeiro caos. Claro, as pessoas jogavam lixo onde achavam que tinham que jogar, não tinha lixeira. Quando elas foram embora do parque naquela noite, o Walt Disney ficou no parque e ficou andando para lá e para cá, sozinho, de um lado para o outro. Os funcionários olharam e pensaram, o que aquele velho está fazendo? Né? Quando ele volta, ele fala para os funcionários, olha, eu percebi que o acúmulo de lixo fica mais ou menos 30 passos de distância um dos outros. Então, amanhã, eu quero que vocês devolvam as latas de lixo para o nosso parque. Porém, coloquem elas a 30 passos de distância uma das outras. E o problema foi resolvido. Até hoje. Uau! Uma ideia simples de grande efeito. E quando eu comecei a pensar nisso, eu olhei mais uma vez para o meu pulso e vi aquela pulseira. Essa pulseira aqui, ó, que eles entregam para a gente. E aí eu pensei, será que essa pulseira faz algo a mais, a não ser você poder entrar numa atração ou pagar algo na loja ou na lanchonete? E fui perguntar para o pessoal da Disney. E quando eu perguntei, eles falaram, você nos pegou. De fato, isso serve para alguma coisa. Além disso, ela serve para que a gente possa identificar onde as pessoas estão no parque, porque elas emitem um sinal. E elas emitindo um sinal, a gente sabe qual o banheiro que foi mais utilizado e precisa de um retoque de limpeza, qual lanchonete foi mais utilizada e precisa de um retoque de alimentos. E eu fiquei pensando, gente, no fim das contas, essa pulseira hipertecnológica não está fazendo nada de tão diferente do que o Walt Disney fez décadas atrás. Ela estava ajudando a cuidar das pessoas. E falando em pessoas, uma história que eu nunca mais vou me esquecer, foi contada por nós nesse curso. A história da Dona Rose, que foi uma senhora que trabalhou 55 anos na Disney. Ela ficou 55 anos fazendo a mesma coisa. Ela não mudou de posição. Ela ficava na portaria dos parques, recepcionando as pessoas que estavam vindo conhecer. E um dia, quando ela estava em vias de se aposentar, perguntaram, Dona Rose, a senhora nunca teve vontade de trabalhar em outro departamento ou em outra área do nosso parque? Ela disse, nunca tive essa vontade. E aí perguntaram, mas por que, Dona Rose? E ela respondeu, porque se eu fosse trabalhar em uma outra área do parque, eu perderia a oportunidade de dar o primeiro sorriso para as pessoas que estão vindo aqui conhecer a gente.
Eles têm uma pulseira tecnológica que consegue sozinha preencher um dashboard, mas eles jamais cogitaram trocar a Dona Rose por uma catraca. A tecnologia é inevitável. Ela vai estar presente em cada vez mais empresas, em cada vez mais departamentos e em cada vez mais posições de trabalho. Disso eu não tenho dúvida. Mas aqui tem um recorte que poucas pessoas falam para a gente quando falam desse tema da tecnologia, que é o tempo. Eu acredito que só dura a tecnologia que vai nos ajudar a cuidar das pessoas. E com essa ideia de pessoas e tecnologia, eu voltei para o Brasil super entusiasmado e fui perguntar para a nossa equipe de tecnologia que estava introduzindo uma nova fórmula de algoritmo. E quando eu vi que esse negócio de algoritmo estava sendo introduzido, eu fiquei totalmente incomodado. Eu falei, o que é isso? E porque quando você pergunta geralmente o que é um algoritmo, as pessoas falam, bom, algoritmo é algo ritmo, e fica por isso mesmo. Mas eu tive interesse em conhecer. Eu quis entender melhor e percebi que o algoritmo era de fato a chave que nós poderíamos usar no GPTW para entender mais as pessoas, ir mais a fundo nos dados, saber quais eram seus anseios, seus desejos, o que elas esperam em uma excelente empresa para trabalhar. E só assim nós teríamos uma chance ainda maior de construir uma sociedade melhor. Eu sei que as empresas hoje querem fazer tudo high-tech, alta tecnologia. Mas eu acho que a verdadeira revolução é fazer tudo high-tech. A gente sabe que está vivenciando a plena era da tecnologia, mas eu proponho que a gente comece a prestar atenção numa nova era que está chegando. A era da touchnologia. A era em que a gente percebe que a tecnologia está aí, não apenas para mudar processos, mas sim para transformar a vida das pessoas. E com isso, eu fiquei pensando qual poderia ser minha última história para contar aqui para vocês, que conecta tecnologia com touchnologia. E eu pensei em contar uma história de uma pessoa que eu amo muito, muito próxima de mim, mas que não está mais aqui entre nós. A história da minha pianista favorita, a minha avó. Ela já estava bem doentinha no hospital, praticamente desligada, sabe? E eu ia visitar ela toda semana, assim como ela fazia comigo antes para me ensinar a tocar piano. E eu olhei para ela um dia e fiquei pensando, puxa, se eu soubesse tocar aquela música no piano que ela gostava de ouvir. Aí eu olhei ao redor e obviamente era um hospital e nem piano eu tinha ali, né? Eu não tinha piano, mas eu tinha Spotify. E aí eu fiquei pensando, será que eu encontro aquela música? E procurei e achei aquela música. E não tive dúvida, coloquei para tocar para minha avó ouvir. Quando ela começou a ouvir aquela música, do nada ela levanta os bracinhos e começa a dedilhar um piano no ar. Quando eu vi aquela cena eu vinha me emocionar. Ela estava pela última vez tocando uma música para mim. Eu sei que tem muita gente com medo da inteligência artificial das máquinas, mas eu proponho que se for para ter medo, que não seja da inteligência artificial das máquinas, mas sim da ignorância das pessoas. Eu sei que tem muita gente com medo de perder o emprego, mas o medo real deveria ser de viver uma vida sem propósito nenhum. Também sei que tem o contrário. Tem muita gente empolgada, feliz com todas as possibilidades da tecnologia. E eu também acho isso o máximo. Mas eu acho que as verdadeiras possibilidades que a gente tem que se empolgar são das possibilidades humanas. Eu não aprendi a tocar piano com a minha avó. Mas uma coisa ela me ensinou. Que o tempo organiza tudo. E que não são as conexões digitais. São só as conexões humanas que duram para sempre. Obrigado.